Infelizmente, há uma confusão muito grande no cristianismo moderno entre fé e cura. Algumas pessoas acham que porque elas têm fé, elas devem ser curadas todas as vezes que ficarem doentes. Outras pessoas compreendem que a cura é uma decisão de Deus e não está diretamente ligada à vontade humana. Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre isso? Como a gente pode compreender esse assunto à luz das Escrituras? No programa de hoje, nós vamos entrar a fundo nesse assunto. Então, não sai daí. Está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero te dar um presente da Rede Novo Tempo para a sua casa. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Eu gosto muito dessa revista, eu sempre ofereço a você aqui no Fé para Hoje. É uma revista que tem 16 temas de teologia para você se aprofundar no texto bíblico. Uma revista bonita, muito bem diagramada, com um conteúdo fantástico. E ela pode ser sua, de graça. Não, você não escutou errado não, é isso mesmo, de graça, é um presente nosso. O que você precisa fazer é ligar para a gente, operadora 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido pelo pessoal da Escola Bíblica, eles vão fazer o seu cadastro, um breve cadastro, e você vai dar o seu endereço, seus dados, e a gente vai enviar para a sua casa. Chega rapidinho e você vai poder se aprofundar no texto bíblico. Você pode ligar, dizer que estava assistindo Fé para Hoje e que eu te ofereci esse presente e vai chegar na sua casa sem custo algum. Eu aproveito para agradecer os Anjos da Esperança, que é por causa deles que a gente pode enviar essa revista para a sua casa. Peça e você vai receber. A história dos médicos e da medicina vem de milênios atrás. Nós não sabemos exatamente quando o primeiro médico surgiu, mas a gente tem registros históricos de gente mexendo com cura, com cuidado com pessoas, já desde o Egito Antigo, de passagens de muitos milênios atrás. A verdade é que sempre teve alguém preocupado com a saúde dos outros, e essa história é uma história muito bonita que vale a pena ser revisitada. O historiador Heródoto, considerado o pai da história, escreveu o seguinte: a medicina no Egito está subdividida de modo que cada médico cura apenas uma enfermidade. O país está repleto de médicos, dos quais uns são médicos dos olhos, outros da cabeça, outros dos dentes, outros do abdômen e outros também para as moléstias invisíveis. Esse texto nos apresenta a impressionante informação de que na antiguidade já existiam médicos especialistas em áreas específicas do corpo humano. No decorrer da história, surgem os hospitais, que inicialmente eram lugares de acolhimento para doentes pobres. Os doentes ricos eram atendidos em casa. Hoje, o hospital é o lugar de referência para quem está acometido de algum mal. É para o hospital que as pessoas correm quando estão doentes. Infelizmente, nem todos os doentes encontram cura nos hospitais. E isso não é por falta de trabalho, de interesse da equipe médica. É porque realmente para algumas doenças a medicina ainda não encontrou cura. Os médicos trabalham duro para encontrar cura para o HIV, para o câncer. No período em que nós vivemos, estão trabalhando duro para tentar encontrar uma vacina, uma cura para a Covid-19. Mas a verdade é que não há cura para todas as doenças. E muitas vezes nós recorremos para Deus para sermos curados de doenças que a medicina ainda não consegue tratar.
Mas como é que funciona isso? Será que Deus tem obrigação de nos curar? Será que a fé que nós possuímos nele vai nos levar necessariamente à cura? A gente precisa entender esse assunto com muito cuidado, porque entender esse assunto nos leva a ter uma fé mais madura. Por isso, continua comigo aqui, porque a gente vai mergulhar no texto bíblico para entender melhor esse assunto. Um estudo realizado na Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto mostrou que a religiosidade fortalece pacientes que lutam contra o câncer. Nos Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte, comprovou que pacientes que se valem de práticas religiosas apresentam 40% menos chances de sofrerem depressão durante o tratamento, não apenas do câncer, mas das doenças em geral. Ao que tudo indica, a fé fortalece o sistema imunológico. Essa relação íntima entre fé e cura pode ser uma novidade para a medicina contemporânea, mas não o é para a Bíblia. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, é o meu preferido, porque nele nós temos um foco todo especial que foi dado pelo evangelista. Lucas era médico e também escritor bíblico, e ele era grego, ele não era judeu, portanto, era um gentil. Ele era uma espécie de excluído da sociedade judaica. E talvez por isso o seu evangelho tenha um foco nos excluídos. Ele fala daqueles que estavam fora do jogo dos judeus, estavam fora do foco judaico da salvação. E ele fala de excluídos da sociedade, excluídos da religião, excluídos por doenças. É muito interessante o Evangelho de Lucas. E tem uma história, na verdade são duas histórias contidas em uma só, que serão o foco da nossa conversa hoje. Estão no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. É a história de Jairo e da ressurreição da sua filha e da mulher com fluxo de sangue. Esses dois personagens são bastante interessantes, porque eles são quase que antagônicos. Enquanto Jairo era uma figura importante, imponente, um chefe da sinagoga, muito respeitado socialmente, a mulher com fluxo de sangue era uma excluída, que por causa da sua doença não poderia nem se relacionar com os mais próximos dela. Essas duas histórias vão nos ajudar a pensar bem a respeito desse assunto da fé e da cura e a tirar excelentes conclusões que vão nos amadurecer espiritualmente. Comecemos por Jairo. O chefe da sinagoga era responsável pela adoração pública. Como doutor da lei, ele tinha grande prestígio social naquela região e certamente estava entre as pessoas mais admiradas e respeitadas. Ele era um homem de muita influência na sociedade e que tinha acesso aos melhores profissionais de medicina da época. Ao se ajoelhar aos pés de Cristo, Jairo demonstrava o tamanho do seu desespero, pois aquela atitude era o contrário do que qualquer doutor da lei faria em relação ao pregador de Nazaré. Ver sua filha quase morrendo explica a atitude extrema de Jairo. Qualquer pai faria o que fosse necessário para salvar um filho. Vamos falar um pouco da mulher agora. Aquela mulher sofria muito, havia 12 anos. Ela tinha um problema com a sua menstruação que era praticamente incessante. A Bíblia fala que era um fluxo de sangue que ela já tinha havia 12 anos. Aquele fluxo de sangue não afetava aquela mulher apenas fisicamente, afetava socialmente e afetava espiritualmente. E a Bíblia diz que ela procurou todos os médicos que ela tinha condições de achar. O que nos dá a entender que aquela mulher tinha boas condições financeiras, pelo menos no início da sua doença. Ela procurou os médicos, mas não conseguiu nenhum tipo de bom resultado. É interessante que Marcos, quando vai relatar essa história, ele diz que ao procurar os médicos, a mulher piorou a situação. Lucas não fala dessa forma dos médicos, né? Talvez por causa da sua ética médica, ele era um médico, ele poupou um pouco a figura dos médicos. Aliás,
A maioria dos médicos naquela época eram mais parecidos com curandeiros do que com os médicos desse período que nós vivemos. E quando eu falo dessa forma aqui dos médicos, eu não estou querendo te dizer que ao adoecer você não deve procurar os médicos. Pelo contrário, eu creio que Deus tem iluminado a medicina para tentar amenizar os efeitos do pecado na nossa vida. Você pode e deve procurar médicos, psicólogos e outros profissionais da saúde quando você estiver doente. Mas no caso daquela mulher, mesmo procurando os médicos, ela não conseguiu nada. Apenas o médico dos médicos conseguiu resolver o seu problema. É importante ressaltar que Deus não é contra a atitude de procurar os profissionais de saúde quando estamos doentes. Pelo contrário, Deus tem iluminado os cientistas que estudam a saúde humana para que eles amenizem a dor causada pelas consequências do pecado. No caso dos médicos da história bíblica, eles se pareciam mais com curandeiros do que com os médicos que conhecemos hoje. Como eu havia comentado com você, o problema daquela mulher não era apenas físico. Aliás, eu arrisco dizer que o problema físico não era tão importante quanto os outros dois, porque por causa do seu fluxo de sangue, aquela mulher era considerada socialmente excluída e espiritualmente excluída. Deixa eu te explicar. Lá em Levíticos diz que a mulher que estava no seu período menstrual deveria ser excluída da sociedade porque estava impura. Ninguém poderia tocá-la e ela também não poderia frequentar a sinagoga. Agora pense comigo, a Bíblia diz que havia 12 anos aquela mulher tinha o seu fluxo de sangue. Portanto, havia 12 anos que ela estava excluída socialmente. Se ela tinha filhos, ela não poderia abraçar seus filhos. Se ela era casada, ela não poderia tocar no seu marido. Ninguém poderia nem sentar no mesmo banco que ela sentava, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Além disso, aquela mulher não poderia frequentar a sinagoga, porque ela estava impura. Então some tudo isso. Ela tinha debilidade física, mas ela estava excluída socialmente e excluída da religião. Era sem dúvida uma situação muito ruim e ela já sofria daquilo havia 12 anos. A Bíblia diz, a partir de Lucas, capítulo 8, versículo 40, que Jairo se aproximou de Jesus quando Jesus estava no meio da multidão. Tente imaginar a cena. Jesus rodeado por muitas pessoas, apertado por muitas pessoas, mas Jairo se aproxima dele. E a Bíblia diz que Jairo se joga no chão, ajoelhado. Pense que aquele homem estava muito desesperado, porque Jesus era uma espécie de inimigo dos líderes da sinagoga. E Jairo, ao se prostrar diante de Jesus, ele estava assumindo o risco de ser rechaçado, de ser excluído da sociedade ali dos principais da sinagoga. Mas Jairo estava muito desesperado, porque ele estava perdendo a sua única filha. E esse é um detalhe importante na história, porque na tradição judaica, o filho único era a única possibilidade que um homem tinha de ter descendência, de ter gente que viria a partir dele. E perder um único filho era uma tragédia maior ainda, a tragédia de perder um filho e de perder um filho único. Jesus se compadeceu daquele pai e começou uma caminhada para a casa dele. Mas os passos de Cristo eram dificultados pela multidão que o comprimia.
Nessa hora, a história de Jairo é interrompida para colocar o foco sobre a mulher com fluxo de sangue. Contudo, há uma ligação sutil entre as duas histórias. A mulher sofria havia 12 anos com a hemorragia e a filha de Jairo tinha 12 anos. Além disso, havia dois pais querendo ver seus filhos restaurados ali. Jairo sofria por sua filha que estava em casa e Jesus queria restaurar a vida da sua filha que rastejava em meio à multidão. A situação da mulher era muito complicada. Para se aproximar de Jesus, ela tinha vários desafios a serem vencidos. O primeiro era o desafio físico. Imagine, 12 anos com aquele fluxo de sangue, certamente havia debilitado muito aquela mulher. Faltava forças, mas ela tinha um objetivo a ser alcançado. Além disso, aquela mulher precisava romper a barreira da multidão. Ela era conhecida na cidade. As pessoas sabiam quem ela era e que, segundo Levíticos capítulo 15, ela era impura. Portanto, aquela mulher teve que enfrentar os desafios físicos e os desafios sociais para que então chegasse até Jesus. Mas ela chegou, ela tocou em Jesus e naquela hora Jesus fez uma pergunta: quem me tocou? E os discípulos olharam para Jesus e disseram: mas Senhor, a multidão te comprime. Como o Senhor pergunta quem me tocou? A resposta de Cristo fala muito sobre ele, sobre a multidão e sobre aquela mulher. Jesus diz que alguém o tocou de maneira diferente, de tal forma que dele saiu poder. Sabemos que em Cristo há poder e que está à disposição de quem se aproxima dele com fé. Sabemos também que a multidão estava tocando em Cristo, mas por outros motivos e com outras intencionalidades. Portanto, apenas para aquela mulher saiu o poder dele. Aprendemos que só uma fé como a daquela mulher pode abrir caminho para que o poder de Cristo atue sobre a vida. Mas, por outro lado, aproximar-se de Cristo com os motivos errados é perder a oportunidade de desfrutar do poder que emana dele. Ao perguntar quem me tocou, Jesus não estava falando que não sabia o que tinha acontecido. Não esqueça, Jesus era e é onisciente. Ele sabia exatamente quem tinha tocado nele, o que tinha acontecido, ele sabia de tudo. Mas ao fazer aquela pergunta, Jesus estava querendo ampliar a cura que fez aquela mulher. Ele já tinha feito a cura física, o fluxo de sangue havia cessado. Mas Jesus queria fazer outros 2 graus de cura para aquela mulher. O primeiro era o grau social, porque ao perguntar quem me tocou, Jesus obrigou aquela mulher praticamente a contar a história para toda a multidão que estava ali se perguntando por que Jesus estava falando aquela frase. Então a mulher se apresenta, conta a sua história, conta que foi curada. E naquele momento Jesus a cura socialmente, porque as pessoas descobriram, as pessoas receberam a informação de que ela não estava mais impura. E aqui vem o terceiro grau de cura daquela mulher, que é o grau espiritual. Porque aquela mulher poderia voltar ao convívio da sinagoga. E mais do que isso, Jesus falou assim: filha, a tua fé te salvou. No diálogo de Cristo com a mulher, há um detalhe muito interessante. Jesus a chama de filha. Essa é a única vez que Jesus faz isso na Bíblia. Era um recado para a multidão, pois aquela mulher não estava desamparada. Ela tinha um pai que a protegia, mas também era um recado para Jairo. Ele estava ali aflito e mentalmente insatisfeito com a demora de Cristo. Ao falar daquela maneira, Jesus estava dizendo que, antes de curar a filha de Jairo,
existia outra filha dele que também precisava de ajuda. Aquela mulher saiu dali triplamente restaurada, física, social e espiritualmente. Do mesmo modo, a fé daquela mulher também passou por 3 fases: fé escondida, fé recompensada e fé revelada. Enquanto aquela cena entre Jesus, a mulher e a multidão se desenrolava, não esqueça que Jairo estava em algum lugar ali, apressado, porque a sua filha única estava quase morrendo. Ele queria que Jesus fosse logo à sua casa. Mas de repente chega alguém da casa de Jairo e fala ao ouvido dele: Jairo, não importunes mais o mestre, sua filha já morreu. Já pensou que notícia triste para um pai? A ideia que nós temos ao ler o texto bíblico é que Jairo já ia embora, triste, e Jesus diz: Ei, Jairo, não desiste, tenha fé somente. E então ele começa a caminhar com Jairo para a casa dele. E veja, Jairo queria que Jesus realizasse uma cura, mas Jesus fez algo muito maior. Ele realizou uma ressurreição. Às vezes, queridos, nós queremos cura de Deus e Deus quer fazer ressurreição. Mas eu queria que você pensasse comigo que naquele dia existiam pelo menos 2 casas em festa naquela cidade. A casa de Jairo, porque teve a sua filha ressuscitada, e a casa da mulher com fluxo de sangue, porque finalmente, depois de 12 anos, ela estava curada. Podemos afirmar que Jesus tem poder de curar qualquer doença que esteja no corpo de um ser humano, qualquer uma. Mesmo as doenças que para os médicos são incuráveis. Deus pode curar. Contudo, Ele não prometeu que curaria todas as pessoas. Não posso prometer a você o que a Bíblia não me autoriza a prometer. Não existe uma garantia da parte de Deus que todas as doenças das pessoas, mesmo as que exercem fé nele, serão curadas milagrosamente. Nós não podemos esquecer que as doenças, as dores pelas quais nós passamos são consequências diretas do pecado que existe no mundo. Deus não criou um mundo com doenças, com dores, com morte. Nós sofremos tudo isso porque um dia, na figura de Adão e Eva, nós, enquanto humanidade, escolhemos essa configuração de planeta. Não foi assim que Deus criou o planeta, esse não era o plano original. No plano original, não existia doença, não existia fome, não existia pandemia, não existia nada disso. A nossa escolha enquanto humanidade fez com que o pecado entrasse no mundo e trouxesse todas as suas consequências. É por isso que quando nós estamos sofrendo as nossas dores, a gente deve levá-las a Deus e deixar com que Ele decida o que fará com elas. A gente não tem como determinar para Deus se Ele vai nos curar ou se Ele vai nos deixar doentes. É uma decisão dele. A gente ora, entrega nas mãos dele e aguarda com resignação e fé a decisão que é dele. Aliás, não esqueça, se você soubesse de tudo que Deus sabe, você pediria a Ele exatamente o que Ele tem te dado. As histórias da cura da mulher com fluxo de sangue e da ressurreição da filha de Jairo nos deixam algumas lições muito profundas. Primeira, todas as vezes que tivermos problemas de qualquer natureza, devemos levá-los para Cristo, sem se importar com a multidão que possa nos atrapalhar. Número 2, não importa se você é alguém muito importante na comunidade em que vive ou se você está marginalizado. Cristo dá atenção igualmente a todas as pessoas, indiferentemente da classe social. Lição 3. Ambos, Jairo e a mulher, tornaram pública a sua necessidade de restauração. E você tem tornado pública a necessidade de Cristo e de restauração em sua vida? Ou ainda tem vergonha de recorrer publicamente
aquele que pode te ajudar. Lição 4. Se Jesus não der a você o que deu à mulher, cura, Ele dará o que deu à filha de Jairo, a ressurreição. Sim, um dia Jesus voltará, Ele prometeu, e todas as pessoas que o aceitaram como Salvador e Senhor serão salvas. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e nunca mais haverá dor, doença ou morte. Há algum tempo, o meu pai foi diagnosticado com uma doença muito grave. Era um câncer no cérebro e o médico disse que teria que fazer uma cirurgia para tirar aquele tumor do cérebro dele. Veja, era uma cirurgia muito delicada e naturalmente todos nós ficamos muito aflitos com aquela situação. Ele teria que ir para a mesa de cirurgia de maneira urgente para que aquele tumor não se alastrasse pelo restante do seu corpo. Nós oramos, muitas pessoas oraram e chegou o dia da cirurgia. Ele entrou na sala de cirurgia e várias horas se passaram. A perspectiva era que, mesmo que o tumor fosse retirado e ele sobrevivesse, sequelas poderiam acontecer. Nós ficamos em oração, pedindo a Deus para que Deus o protegesse. Depois de algumas horas, ele saiu vivo da sala de cirurgia e isso já foi um milagre de Deus. E agora a gente tinha que esperar o efeito da anestesia passar para avaliar as possíveis sequelas. E para a nossa alegria e para a glória de Deus, o meu pai não ficou com nenhuma sequela. Veja, eu não posso garantir que tudo isso que aconteceu com meu pai, e todo esse milagre, vai acontecer com você ou com alguém que você quer, com alguém que você gosta. O que eu posso te dizer é que o poder de Deus está à disposição de todos aqueles que têm fé nele. Mas a gente precisa confiar nas decisões de Deus. A gente não pode achar que a nossa fé é uma garantia de que nós seremos curados ou receberemos tudo o que queremos. Enfim, eu espero que você tenha compreendido que o Deus que curou aquela mulher com fluxo de sangue, que ressuscitou a filha de Jairo, Ele também tem poder hoje. E aquelas duas histórias nos dizem bem o que pode acontecer conosco. Se Jesus não curar você, Ele vai ressuscitar você. Se Jesus não curou o seu parente, Ele pode ressuscitar o seu parente. E aqui mora a nossa grande esperança, porque se Jesus não curar todas as doenças, como Ele não vai curar? Uma hora nós vamos morrer antes dEle voltar. Ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram no Senhor. Portanto, no final dessa nossa conversa de hoje, eu quero te convidar a ser alguém que tem fé na volta de Jesus e que coloca a sua confiança mais do que na cura que Ele pode fazer para você. Coloca a sua confiança no dia em que Ele vai voltar e acabar com todo tipo de mal, com todo tipo de doença, com todo tipo de sofrimento. Que tal ter fé na cura, mas acima de tudo, ter fé na volta de Jesus e na restauração de tudo? Você quer? Então confie em Jesus. Ele quer salvar você.